Olá, turma do oitavo ano, bem-vindos à segunda aula de Geografia com o professor Pedro. Fazendo uma leve revisão da aula anterior, na aula anterior falei sobre o capitalismo, a origem dele, em que ele surgiu como sendo um sistema econômico e social para substituir o feudalismo. O feudalismo eu expliquei também na aula anterior. E o capitalismo tem como principal objetivo o lucro. E no sistema do capitalismo, ele incluiu mais duas novas classes, a burguesia e o proletariado. Se vocês não lembram desses conteúdos, revejam a aula anterior, viu? Na aula de hoje, eu vou falar sobre as três fases do capitalismo: a fase comercial, a fase industrial e a fase financeira. A fase financeira é a fase em que vivemos atualmente. Vamos primeiramente para a primeira fase, a fase comercial. Na aula anterior, eu expliquei que o capitalismo surgiu como sendo um sistema para substituir o feudalismo. E como consequência da implantação do capitalismo, ocorreu várias expansões territoriais. Nessa aula de hoje, a aula de hoje vai começar com essa parte, as partes das expansões territoriais, em que no capitalismo, o capitalismo na fase comercial promoveu a troca de mercadorias entre os países, e também promoveu a procura de novas terras para extração de recursos, para obtenção de lucro. Então, a primeira etapa, a primeira fase do capitalismo, fase comercial, é a fase das grandes navegações, fase das grandes navegações e explorações territoriais. As grandes navegações foram promovidas pelos seguintes países: Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda. Principalmente, só dando enfoque em Portugal, que foi Portugal que fez o descobrimento das terras brasileiras, e também foi ele que promoveu o Brasil para ser uma colônia. Como assim promoveu o Brasil ser uma colônia? Quando Portugal chegou no Brasil e fez o descobrimento das terras, o Brasil se tornou somente uma área para a extração de recursos. Como sendo uma área para a extração de recursos, o Brasil foi transformado em colônia portuguesa e foi realizado um pacto comercial, em que o Brasil foi realizado um pacto colonial, em que esse pacto colonial se caracterizava como o Brasil sendo uma colônia portuguesa, todos os recursos, todas as matérias-primas que o Brasil tinha só poderiam ser comercializadas com Portugal, só poderiam ser vendidas para Portugal, que é para a coroa portuguesa, que era como eram retratados. E nessa parte de colônia, também vou enfatizar uma parte muito importante, em que ocorreriam as mãos de obras escravas. No período colonial, era muito comum ter trabalhadores escravos. O que eram trabalhadores escravos? Eram pessoas que não possuíam um salário e somente trabalhavam para sobreviver. No caso, eles trabalhavam arduamente o dia todo para somente se alimentar. Eles não tinham direito a terras, não tinham direito a salário. Eles eram escravos e trabalhavam somente para sobreviver. Isso é o que caracteriza mão de obra escrava, viu? Lembrem disso. A segunda etapa do período do capitalismo foi a etapa industrial. A etapa industrial foi caracterizada pelo aumento de riquezas e também pelo aumento da produção. Como ocorreu o aumento das riquezas e o aumento da produção? Isso foi devido às inovações tecnológicas, onde ocorreu o surgimento das indústrias e também da máquina a vapor. Como ocorreu esse aumento
aumento das riquezas e aumento da produção em específico. Foi lá no período comercial, eram trabalhadores nas terras, as produções eram nas terras, então era manualmente. Já na parte industrial, como o próprio nome diz, é na indústria. Então, ocorreu o surgimento das fábricas, ocorreu o surgimento das máquinas. Então, com isso, vários seres humanos, várias mãos de obras foram substituídas por máquinas para aumentar a produção, para aumentar a velocidade da produção e baratear a mão de obra. Porque como tem muitas pessoas desempregadas que foram substituídas por máquinas, ocorreu uma diminuição do salário das mãos de obras. E é bom enfatizar uma seguinte coisa: no período industrial não existia mais mão de obra escrava, mão de obra que trabalhava somente para se alimentar. Nesse período, a mão de obra já era assalariada, recebia salário, recebia a oportunidade de comprar indústria, de comprar algum bem para ele. No período comercial não existia isso, era somente trabalho para se alimentar, para sobreviver. É bom ressaltar essas duas diferenças. Mão de obra assalariada recebe salário e pode comprar algum bem para ela. Mão de obra escrava é somente para sobreviver, para se alimentar, viu? E é bom ressaltar também que esse período industrial foi o período em que várias empresas começaram a aumentar a sua produção, aumentando as suas riquezas, consumindo cada vez mais, conseguindo cada vez mais lucro. E o lucro conseguido pelas grandes navegações, lá no período comercial, e o lucro conseguido pelas indústrias no período industrial, vai ser importante para o período financeiro, que é a terceira etapa do capitalismo. O que for o período financeiro? É o período em que ocorre a união de dois capitalismos. O capitalismo industrial, em que as indústrias produzem cada vez mais lucro, obtêm cada vez mais lucro, aumentando o valor do produto que elas vendem. E no capitalismo bancário. O que é o capitalismo bancário? É o capitalismo em que o capital que as indústrias promovem, eles se convertem colocam em uma determinada empresa para investir, para multiplicar aquele valor. Mas aquela empresa, para multiplicar valor, ela pega e investe em outra empresa, fazendo um ciclo. A indústria gera um banco para multiplicar seu dinheiro. E o dinheiro gera uma indústria para gerar mais dinheiro. E assim essa indústria promove outro banco e vai gerando. E esse ciclo, indústria gera banco e banco gera indústria, ocorreu uma crise. Como ocorreu essa crise? Isso é devido a uma lei que eu comentei na aula anterior, a lei da oferta e da demanda. Essa lei da oferta e da demanda é o que explica essa fase bancária, essa fase financeira. Como assim ela explica essa parte financeira? Porque essa fase financeira ocorreu principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, lá depois de 1918. Nessa fase, depois da Primeira Guerra Mundial, vários países estavam sofrendo com enfraquecimento na sua economia. Assim, os Estados Unidos, que saiu da Primeira Guerra Mundial com um grande crescimento econômico, com um grande fator econômico, as indústrias começaram a produzir muitos produtos, e esses produtos eles vendiam para esses países que estavam enfraquecidos. Como esses países estavam enfraquecidos, eles estavam direto consumindo, direto comprando essa indústria. Esses produtos produzidos esses produtos da indústria. Assim, a indústria conseguia mais lucro, gerava um banco para produzir mais indústrias. Assim, cada indústria produzia mais e mais, até chegar a um ponto em que os países que estavam enfraquecidos não precisavam mais comprar. E assim, as indústrias, de tanto ter produzido, tinha grande quantidade de produto
no mercado. Assim, o valor do produto caiu drasticamente. Com o valor do produto caindo drasticamente, o valor da indústria, o valor daquele produto e a riqueza daquela indústria caiu. Os lucros que aquela indústria possuía caiu drasticamente. E assim, várias empresas foram à falência porque não conseguiram vender os produtos. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham entendido.